Esses dias recebi uma encomenda que eu quero muito dividir com você. É sobre um personagem histórico e acho que você vai se assustar, assim como eu, do quão atual é a história dele. Eu tô falando do Plague Doctor, ou Médico da Peste. Eram médicos que tratavam a vítima da peste bubônica, também conhecido como peste negra. A primeira menção dele foi por volta de 1619, em Paris, por conta de um dos surtos da peste. Nem sempre esses profissionais eram médicos formados. Muitas vezes em começo de carreira, estudantes ou simplesmente curandeiros conhecedores de ervas. A gente precisa lembrar que estamos falando do século XVII, que é um período bem próximo ao final da Idade Média. A Idade Média ficou conhecida também como Era das Trevas por conta do seu obscurantismo, pela negação da ciência, pela proibição de estudos de fatos científicos, pela tortura de muitas pessoas por conta de preconceitos religiosos, pela imposição de uma única religião, entre outros fatos que a gente pode ver atualmente também. Era proibido fazer dissecação de cadáveres, por exemplo, que é um recurso da medicina até hoje para se estudar o corpo humano e entender como funciona o nosso organismo. Então não dava para exigir muito da formação dos profissionais que atenderam a essa crise do século XVII. Foram contratados pelos governadores, entre aspas, porque naquela época as cidades não eram organizadas como a gente conhece hoje, mas dá para a gente fazer um paralelo. Então esses médicos eram contratados pelos regentes dessas cidades para tratar os infectados, principalmente os pobres. Então era uma questão de saúde pública. A cidade que tinha dinheiro para contratar esses médicos tinha como tratar os seus infectados. As que não tinham, eles morriam à mercê da sua própria sorte. Parece os dias de hoje, não? Raramente obtinha-se a cura, já que a ciência foi por muito tempo segregada, estava bem do início a abertura para esse tipo de estudos, e não eram médicos formados que atendiam, então a sua principal função era dar um alento para as famílias e fazer o censo dos infectados e mortos. Eu vou chamar aqui a atenção para suas vestimentas, que eram sobretudo muito pesado, cobrindo até o tornozelo, luvas, botas, capuz, chapéu de aba larga e a máscara típica em formato de bico de pato. O objetivo dessa máscara era evitar cheiros putrefatos, já que a peste bubônica ela forma feridas na pele que apodrecem o corpo. Elas eram preenchidas com ervas aromáticas frescas, como lavanda, tornando a tarefa menos desagradável. Usavam também bengalas de madeira para examinar os pacientes sem tocá-los. Tá te lembrando alguma coisa? A gente acabou de sair de uma crise sanitária absurda da pandemia do Covid-19, onde os médicos, os enfermeiros tinham que se paramentar dos pés à cabeça com roupas e máscaras pesadíssimas que marcavam a face deles. A gente teve que ficar em isolamento social por conta do alto risco de contaminação. Então, essa história do Doutor da Praga é muito recente. É assustador ver como a história se repete quando a gente não aprende com os nossos erros. Quer ver uma outra coisa semelhante? A peste negra foi a pandemia ocorrida na Europa no século XVI e XVII, responsável por uma das maiores baixas populacionais da história. Foi provocada pelo bacilo Yersinia pestis, que é transmitido por pulgas e insetos contaminados. Ou seja, ela é o resultado da sujeira, da falta de saneamento básico, da infestação de ratos, da má acomodação de animais, tudo aquilo que resultou na nossa Covid-19. Esse Plague Doctor aí do vídeo eu fiz com uma linha especial que brilha no escuro e o passo a passo dele completo é o próximo vídeo aqui do canal. Então não se esqueça de se inscrever aqui e apertar no sininho para não perder nenhuma novidade, porque assim que eu postar por aqui, o YouTube te manda as notificações. Eu te vejo no próximo vídeo e até a próxima!